Nós vamos falar sobre como os espíritos desencarnados eles influenciam, interferem ou tentam interferir na nossa vida e como isso ocorre. Será que interfere? Será que consegue? E se isso é verdade, como é que fazem isso? Então, isso que a gente vai ver na aula de hoje. Isso está no segundo livro, no segundo capítulo do Livro dos Espíritos, capítulo 9, né, o segundo livro do Livro dos Espíritos, capítulo 9, e fala especificamente da influência que os espíritos podem exercer ou podem influenciar nos nossos pensamentos e nas nossas vidas. Vamos ver? Então, a primeira pergunta que nós fazemos, né, que a gente se faz quando pensa nisso é: os espíritos veem tudo o que nós fazemos? E se veem, o que eles pensam disso, não é? Na realidade, nós estamos constantemente cercados, rodeados por espíritos encarnados e desencarnados, né? Então, obviamente, nem atos, nem pensamentos, nada pode ser dissimulado, como estão em toda a volta, nós estamos numa multidão. Então, é claro que os espíritos podem ver tudo o que fazemos, estamos incessantemente rodeados por eles, né? Mas cada um deles só vai ver as coisas para as quais dirige a sua atenção, algo que lhe chame a atenção. Que nem quando nós estamos na multidão, estamos na rua e tudo mais, nós não vemos tudo o que se passa ao nosso redor, mas nós só vemos aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos interessa. A gente entra numa loja grande, enorme, no supermercado, por exemplo, nós não vemos todas as prateleiras, todos os produtos e todas as pessoas que estão lá, mas nós vamos exatamente naqueles lugares, naqueles setores que nos interessam, e se vemos uma pessoa interessante, nós prestamos atenção nela, mas a maior parte das vezes as coisas acontecem ao nosso redor e nós não damos a mínima atenção, nem conseguimos nos lembrar daquilo. Assim também ocorre com os espíritos que estão desencarnados à nossa volta. E nós podemos nos perguntar, tá, mas e eles vendo, o que acontece? O que eles pensam de nós, né? Isso depende. Vai ter o espírito que vai achar engraçado, vai espíritos levianos que quando a gente faz alguma coisa não muito legal, eles riem, acham graça, torcem a favor, torcem contra. Espíritos mais sérios podem lamentar as nossas trapalhadas e tratar de nos ajudar e tudo mais, mas repetindo, eles só vão prestar atenção naquilo que lhes interessa, naquilo que lhes chama a atenção. Normalmente, como conosco também encarnados, acontece a mesma coisa. A grande pergunta que também podemos nos fazer: esses espíritos que estão ao nosso redor, eles influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? É claro que influenciam. Há sempre algo de influência nos nossos pensamentos, nas nossas ações, não só dos espíritos desencarnados que estão na nossa volta, como também dos encarnados. Nós influenciamos as pessoas e nós somos influenciados por ela. Igualmente, independe se eles estão encarnados ou desencarnados. Com os desencarnados também ocorre a mesma coisa. Nós influenciamos e somos influenciados. O nosso exemplo os influencia para o bem ou para o mal. E também somos influenciados normalmente porque, como estamos em sociedade, estamos convivendo uns com os outros, encarnados e desencarnados, se tomarmos somente a parcela dos espíritos encarnados que estão nesta existência encarnados como nós, isto ocorre normalmente. Nós influenciamos as pessoas e as pessoas nos influenciam. Nós trocamos ideias, trocamos opiniões, trocamos sensações, trocamos pontos de vista e isso nos influencia. E o nosso ponto de vista, a nossa opinião, o que nós fazemos também influencia outras pessoas. Aí se pergunta, mas como distinguir o que é meu e o que é de um espírito? Mas isso na realidade não tem grande interesse, não faz muita diferença.
Nós temos essa preocupação, por exemplo, entre os encarnados. Olha, de onde eu tirei essa ideia? Será que essa ideia é minha ou eu estou sendo influenciado por alguém? Não, porque nós vamos construindo com o convívio uns com os outros, nós vamos construindo as nossas ideias, as nossas opiniões, e na realidade não faz diferença nenhuma, porque no final, por mais influência que tenha, nunca vai ser a ideia de um espírito alheio ao nosso. Sempre vai ser a nossa ideia, construída com base nas influências e na troca de opiniões, de percepções e de sentimentos entre encarnados e desencarnados. Os espíritos bons, eles sempre nos intuem no caminho do bem, tentam nos influenciar para construir coisas boas e tudo mais. Os espíritos maus, claro, vão nos intuir no caminho, digamos assim, do mal, vão tentar nos influir, nos instruir, nos intuir para coisas não tão legais assim. Mas, exatamente assim, é como se fosse um amigo bom, um amigo mal, encarnado, desencarnado. A gente sempre fala, né, das más influências e das boas influências. E isso acontece normalmente entre encarnados e também entre desencarnados, não há a mínima diferença nisso aí. Mas acontece que no final, quem decide somos nós. E é nossa a responsabilidade. Assim como a gente sai com os amigos para uma festa, aí todo mundo bebe até não querer mais. Chega e dá a chave do carro próximo. Dirige você que está menos bêbado. A gente está completamente bêbado igual, mas dirige você que está menos bêbado. Qual é a decisão? A decisão é nossa. Eu dirijo, não dirijo. Não, para aí, pessoal. Vamos chamar um táxi e amanhã a gente pega o carro porque está todo mundo ruim aqui. Ou não, eu vou porque eu sou não sei o quê e no caminho acabo inclusive batendo o carro. É esse amigo que nos influenciou a isso, mas a decisão de executar isso ou não foi nossa, e a responsabilidade é nossa. Igualmente com as influências, com as ideias, com as intuições que nós trocamos com os desencarnados também. Por quê? Porque nós temos como guia moral, norte moral, a nossa consciência. Nós vamos fazer e tomar decisões de acordo com a nossa consciência. Se nós agimos contra a nossa consciência, nós temos a certeza de que não estamos agindo corretamente e estamos sempre assumindo a responsabilidade pelos nossos atos. Então, por maior que seja a influência de um espírito alheio ao nosso, seja encarnado ou desencarnado, não interessa, a decisão final, quem decide somos nós. E a responsabilidade, quem assume somos nós, para o bem ou para o mal. E sobre essa influência oculta dos espíritos, que muitas vezes preocupa tanta gente assim, e nós deveríamos nos preocupar não só com a influência oculta, mas com a influência explícita também, inclusive dos encarnados, não é? A gente pode se afastar da influência desses espíritos, principalmente aqueles que tentam nos intuir ou nos solicitam para o mal? É claro que sim. Porque todo o espírito, e aqui nós estamos falando do espírito, nós não vamos fazer distinção entre encarnados e desencarnados, porque no final, no frigir dos ovos, é a mesma coisa. Né? Eles vão se ligar e vão tentar influenciar de acordo com a afinidade de pensamentos, a afinidade de ideais. Se eu tenho ideais elevados, se eu estou voltado ao bem, eu muito pouco vou ser influenciado por um espírito que esteja voltado para o mal, porque nós não temos a mesma sintonia. Ele não vai se sentir agradável na minha companhia, nem eu agradável na companhia dele. Naturalmente vai haver uma antipatia entre nós. Nós não conseguiremos vibrar na mesma sintonia. Se eu estou voltado para o mal, um espírito bom anda pela volta, ele também não vai conseguir me influenciar. Por quê? Porque nós teremos uma discrepância, uma dissonância de ideais.
eu estou voltado para um lado, ele está voltado para o outro lado. Não nos é agradável a companhia um do outro, não nos é confortável a companhia um do outro. Então, se eu quero neutralizar a influência dos maus espíritos, eu devo procurar me voltar para a prática do bem, para a prática de boas ações, pensamentos elevados. É assim que eu vou neutralizar a influência. Por quê? Porque esse espírito que está voltado para coisas não tão legais assim, não vai se sentir à vontade na minha companhia, não vai se sentir à vontade próximo de mim. E nem sequer, até por falta de prática, vai conseguir me influenciar positivamente para o mal. Por quê? Porque eu vou estar voltado para o bem. O inverso também é verdade. Mas essas influências podem chegar a um ponto tal que se transforma numa possessão, não é? Os espíritos possessos, né? Que se apossam de outros. E como isso ocorre? Na realidade, o espírito ele não entra no corpo de uma outra pessoa como se entra numa casa, por exemplo. Por quê? Porque no momento da encarnação, aquele espírito que vai encarnar, ele se liga àquele corpo material e através do seu perispírito de maneira muito próxima, de maneira muito densa, não há como um outro espírito assumir aquele corpo. Porém, o que acontece? A influência desse espírito obsessor, ele é tão forte, ele é tão forte que na realidade ele induz com que esse espírito fale, se comporte, haja, tome atitudes que aquele espírito que o está dominando quer que ele faça. Por isso por isso a gente se refere a eles como possessos, porque estão possuídos por alguém, mas não que um espírito entre no corpo dele, não é? Mas acontece o seguinte, a influência é tão forte, a subjugação é tão grande, a dependência que aquele espírito se encontra do outro espírito, ela é tão forte que ele tem esse possesso, ele tem a sua vontade vencida. Mas essa dominação, essa possessão, não se faz jamais sem a conivência daquele que sofre, daquele que está subjugado, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo, seja pelo que for. E isso não se dá nunca de um momento para outro. Isto é sempre um crescendo e sempre trabalha em cima da fraqueza daquele que é o subjugado. Então, geralmente, não é sempre assim, mas geralmente a via de regra começa com a bajulação, tudo mais, até fazer com que aquele espírito acabe se submetendo àquele espírito possessor. E então age e faz tudo o que aquele espírito que o domina manda ou deseja que ele faça. Ele está sob influência total. Esse é um caso já extremamente grave de possessão. E na realidade, se nós pensarmos bem, nós não precisamos achar que isso só se dá entre encarnado e desencarnados. Isso se dá entre espíritos. Quantas relações extremamente abusivas nós tivemos conhecimento, ou pela imprensa, ou porque nós conhecemos as pessoas, ou aconteceu próximo de nós, em que isso ocorre? Quantas pessoas se deixam subjugar por outras pessoas, a ponto de se anularem totalmente? Estamos falando aqui de espíritos encarnados. Então, se isso ocorre entre encarnados, ocorre, inclusive, até com muito mais facilidade entre encarnado e desencarnado, porque as barreiras e as defesas contra isso são menores ainda. Basta esse espírito que quer obsidiar o outro começar por baixar as suas defesas. Como? Analisando seu ego, fazendo elogios, fazendo com que aquele espírito seja alguém visto como alguém de extrema confiança.
não é nem um pouco diferente das relações abusivas que a gente vê entre encarnados, que são relações que não raras vezes terminam em desfechos fatais. Por quê? Porque alguém entrega as decisões da sua vida, alguém te subjuga a tal ponto que ele não consegue mais tomar as decisões sozinho. Ele apenas faz e age o que o outro quer que ele faça e haja. Então isso, na realidade, ele sempre vem num crescendo, é sempre por uma fraqueza do obsidiado. Importante também nós levarmos em consideração para não confundir enfermidades com possessão, porque frequentemente se tomam por possesso, por possuídos, pessoas que muitas vezes são portadoras de enfermidades, como doenças mentais, como depressão, como doenças até mais conhecidas, até como epilepsia, doenças mentais, que necessitam o quê? Necessitam da medicina tradicional. Claro que sempre se deve acompanhar com o tratamento espiritual, é lógico que sim. Porém, é muito importante que se diga que sempre tem que se procurar primeiro a causa orgânica, porque para não haver uma confusão, achar que uma pessoa está possuída, obsidiada por algum espírito e tudo mais, quando a pessoa na realidade ela tem uma doença orgânica. Aí, por exemplo, muitas vezes se leva para rituais de exorcismo, por exemplo, e já tem vários relatos de rituais de exorcismos que deram muito errado. Por quê? Porque a pessoa, na realidade, não estava com o diabo no corpo, mas sim com uma doença que deveria ser tratada, deveria entrar com um tratamento psiquiátrico, psicológico, um tratamento de um médico, um neuro, alguma coisa assim, e na realidade se faz o quê? Se joga tudo isso para o lado espiritual. Nós temos que entender que nós não somos nem seres puramente espirituais, enquanto encarnados, nós não somos seres nem puramente espirituais, nem puramente não espirituais. Sempre que for se fazer algum tratamento, alguma coisa assim, tem que se olhar para as duas partes. Eu não posso pegar alguém que está numa depressão profunda, levar ele para dentro de um centro espírita e dizer para ele: não, não te preocupa, reza e vem aqui fazer tratamento que nós vamos te curar. Não, isso é irresponsabilidade. E isso também é crendice, isso beira o charlatanismo. Então, sempre que nós temos que ver as deficiências e as necessidades da pessoa. Se nós pegarmos alguém que está com problemas, primeiro temos que analisar as razões psicológicas, as razões orgânicas. É sempre necessário um tratamento médico para acompanhar. Tem que se ter muito cuidado com isso. E a gente se pergunta se essas fórmulas de exorcismo, isso aí, se funcionam. Na realidade, elas não têm muita eficácia. Para um espírito desencarnado, ela é muito mais um evento engraçado, um motivo de chacota, um motivo de riso. O melhor meio de se livrar de um espírito obsessor é o que? É mudar a vibração. A gente está falando de vibração, mudar o pensamento, a pessoa se modificar. Ou seja, eu tenho que tentar me melhorar, tentar aprender e principalmente, o que acontece? Uma obsessão nunca é de graça. Muito provavelmente nós demos motivo para isso no passado. Podemos não nos lembrar nesta vida, provavelmente vem de outras existências. Então, é claro que o que está obsidiando, que é o obsessor,
Não é uma atitude muito inteligente, porque ele também está atrasando o adiantamento dele. Mas antes de nós tentarmos apenas nos livrar, nós temos que entender por que aquilo está acontecendo. E tentar também ajudar a esse obsessor. Porque, na realidade, muitas vezes, esse obsessor é uma vítima. E ele está tão sintonizado naquela obsessão, está tão sintonizado em tentar prejudicar aquele outro espírito, que ele não se dá conta que ele mesmo está ficando para trás, ele mesmo está se punindo, ele está fazendo com que o mal que lhe foi causado seja muito maior ainda. Ele mesmo está se auto-infligindo um mal maior. Então, a maneira que funciona é, primeiro, mudar a vibração. Mudar a vibração, ou seja, nós tentarmos nos melhorar, tentarmos nos voltar para o bem, e entender e perdoar essa pessoa, obviamente, e tentar ajudá-la. Em qualquer circunstância, a prece é sempre uma ferramenta extremamente poderosa. Porém, nós temos que lembrar o seguinte: ah, não, eu vou rezar bastante. Só a prece não adianta. Tem que agir. Não adianta se limitar a pedir: Senhor, livrai-me do mal, Senhor, livrai-me do mal. Não adianta só pedir, nós temos que partir para a ação. Então nós temos que agir, não é só livrar-me do mal. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para me voltar para o bem? O que eu posso fazer para estender a mão para esta pessoa que está me afligindo, para ajudá-la também? Porque muitas vezes ela está sofrendo muito mais do que eu. Então, no momento que nós começamos a nos interessar pelo bem-estar deste espírito que nos atormenta, nós estamos já mudando a nossa vibração, porque nós estamos passando a desejar o bem, nós estamos passando a nos interessar pelo nosso próximo. Com isso, a gente muda totalmente a nossa mentalidade. E com isso, obviamente, nós já estamos numa outra vibração e aquilo que poderia ser feito de mal para nós nos atinge muito menos. Ok, não é obsessor em nada, mas temos muitos maus espíritos na volta. Sim, como temos bons também. Mas como eu consigo neutralizar a influência dos maus espíritos? A resposta é simples, não é? É me voltando para o bem, fazendo o bem, colocando a minha confiança em Deus. Com isso eu consigo sair da sintonia, repelir a influência desses espíritos não tão perfeitos. Não gosto de falar em espíritos inferiores, porque na realidade todos nós somos iguais. Então os espíritos não tão perfeitos assim, ou mais imperfeitos um pouco. Mas principalmente o que acontece esses espíritos eles sempre tentam nos influenciar falando para o nosso orgulho, dando aquela lustradinha no nosso ego, insuflando a discórdia, as más paixões, sabe aquela a fofoca, a intriga, vou me vingar do fulano, vou me vingar do Beltrano, olha só o que o fulano fez, olha só o que o Beltrano fez. Ou seja, quando eu passo a me importar mais em falar mal dos outros, em espalhar más notícias pelos outros, do que em espalhar boas notícias, do que me calar ante uma coisa ruim que eu vi e que eu não vou poder fazer nada a não ser falar. E eu vou falar, somente vou prejudicar. Então, a gente tem que desconfiar, sobretudo, daquelas influências que exaltam o nosso orgulho, porque é aí que ataca a nossa fraqueza. Cada vez que ataca o nosso orgulho, cada vez que alguém passa daquela lustradinha de ego, insufla o nosso orgulho, as nossas barreiras elas baixam um pouco mais. E é exatamente por aí que vem a influência dos maus espíritos, porque eles precisam primeiro que nós descer, para que a gente baixe as nossas barreiras morais e tudo mais, para poder nos influenciar. E como é que se faz isso? Simplesmente dizendo para nós, não, veja só, confie em mim porque eu sou bonzinho? Não, nós somos desconfiados por natureza. Mas se começar a insuflar o nosso orgulho, a dar aquela lustrada no nosso ego,
a falar para as nossas paixões: olha como você é bom, veja como você é diferente, veja como você é especial, você não é igual aos outros, você é um pouco melhor que os outros, como você é bom. Com isso, o que acontece? O nosso ego vai nos dizendo internamente assim: olha só, uma pessoa que me elogia não pode ser ruim. Obviamente, se a pessoa gosta de mim. E na realidade, nós vamos baixando as nossas guardas. Então, por isso que Jesus diz na oração, né, do Pai Nosso: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que é o mal? É exatamente isso, é quando vai minando aos poucos as nossas defesas. É aquele elogio que vem sempre a todo momento, a toda hora, mesmo quando a gente sabe que fez uma coisa não tão legal assim. E isso vai baixando as nossas defesas e vai abrindo a porta para a influência dos maus espíritos. Então, como é que como é que nós nos livramos disso? Como é que nós diminuímos essa influência? Simples. Se nos voltamos para o bem e olhar sempre com um olhar crítico todo aquele elogio. Estão me elogiando demais, não, parece só um pouquinho. Eu não sou essa Coca-Cola toda, né? Eu não sou o último negresco do pacote. Calma, vamos com calma, calma com andor que o santo é de barro. Mas isso passa também pelo autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer. Quanto mais nós nos autoconhecemos, menos nós vamos abrir a porta para influências perniciosas. Por quê? Porque ao nós nos conhecermos, nós fazermos o nosso autodescobrimento, nós conseguimos identificar os nossos pontos fracos, que é onde a gente precisa melhorar e é onde a gente precisa se cuidar. Por exemplo, se eu sei que um dos meus pontos fracos é o meu orgulho, o meu amor próprio, eu gosto que me elogiem, realmente eu gosto que digam que eu sou bom, que eu gosto que digam que eu sou legal, que eu sou o cara. Então esse é um ponto fraco. Se eu conheço que esse é um ponto fraco meu, eu já fico alerta em qualquer coisa que venha justamente exacerbar esse meu ponto fraco. Então, o autoconhecimento é muito importante nessa hora. É por isso que a reforma íntima, que a gente tanto fala, ela se faz sempre pelo autoconhecimento, para que eu consiga conhecer os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Os meus pontos fortes é o que eu posso utilizar para me ajudar e para ajudar os meus semelhantes. E os pontos fracos são aqueles onde eu tenho que prestar muita atenção para não ser exatamente influenciado nesses pontos. Mas se tem toda essa influência, a gente se pergunta: será que esses espíritos que querem nos empurrar, nos incitar para o mal, eles criam as circunstâncias para isso? E na realidade, não. Eles apenas aproveitam as circunstâncias ou, frequentemente, provocam essa circunstância empurrando a pessoa sem perceber para o objeto da ambição. Vamos supor o seguinte: está num ambiente e alguém que está naquele ambiente esquece uma carteira com uma determinada quantidade de dinheiro bem visível em cima de um balcão. Essa pessoa está de costas conversando com outros lá. Obviamente, um espírito pode me influenciar para no meu caminho eu encontrar essa carteira com uma certa quantia. Mas não foi os espíritos que botaram dinheiro ali. Não foram os espíritos que tiraram a carteira do bolso do outro cara e botaram ali na minha frente. Não, isso aconteceu naturalmente. Mas acontece o seguinte: eles me influenciaram para ir naquela direção para mim ver aquela circunstância que se criou. Então pode me sugerir: pô, estou precisando pagar umas contas, eu estou ruim de dinheiro, olha só a oportunidade. Ora, aquele cara tem dinheiro, ele não vai sentir falta desse dinheiro aqui. Esse pensamento pode ser insuflado em mim. Só que outros também podem me influenciar no seguinte: olha só, ele pega a carteira e devolve, porque ele esqueceu aqui. Esse dinheiro não é teu. Pega a carteira e devolve. Acontece o mesmo em todas as situações. Só que a decisão de fazer ou não é minha.
a decisão de pegar esse dinheiro e guardar ele para mim, pegar ele para mim, ou devolver essa carteira para o dono, é minha. E a responsabilidade é minha. Eu fui colocado frente àquela situação, aquela circunstância, ela não foi criada por nenhum espírito, mas aquela circunstância estava ali e ela foi aproveitada. Quantas notícias a gente já viu na mídia de passageiro que esquece carteira com uma quantia vultosa de dinheiro, um táxi, e ele nem se lembra onde foi que ele esqueceu. E quando vê o taxista, mesmo estando numa situação em que ele precisaria daquele dinheiro, vai lá e devolve. Às vezes é um lixeiro, às vezes é um mendigo, às vezes é um transeunte, vai lá e devolve. Foi um espírito que botou aquele dinheiro, aquela tentação na frente dele? Não, não foi. Mas acontece que, obviamente, o dirigiram para aquela circunstância. E teve um espírito, digamos assim, não tão legal que o influenciou, pega e fica para ti. E outro espírito mais voltado para o bem que o influenciou, pega e devolve para o dono. A decisão foi de quem? Foi da própria pessoa. A pessoa, não, eu vou ouvir o espírito do bem, que me influenciou para o bem. Vai lá, pega e devolve. A minha decisão, a minha responsabilidade. Isso a gente tem que ter sempre em mente, que a gente não pode terceirizar a responsabilidade. A gente até pode querer, mas ela nunca vai ser terceirizada. Ela é sempre nossa. Bom, pessoal, e foi isso que a gente viu, né? Isso é tudo. E para quem quiser saber mais, basta ler o capítulo que a gente mencionou aqui. Dúvidas, vocês podem tirar as dúvidas na aula, evidentemente, aula online, ou pode também deixar o comentário aqui, a dúvida que a gente responde no canal também. Tá bom?